Olá, gente, boa tarde. Hoje nós estamos fazendo a reposição da nossa aula, que devido a problemas técnicos mesmo, a gente não pôde fazer na última quinta-feira, né? E aí nem na sexta-feira, como a gente tentou também. E aí vamos repor essa aula de hoje, concluindo a nossa trilha 1, e logo mais também nós vamos iniciar já o trilha 2 às 18 horas, tá? Então vamos só dar um intervalo aí, né, para quem pode participar. Reforço mais uma vez que é fundamental que vocês possam estar aí participando das aulas. Nós já estamos entrando na metade, né, das nossas aulas síncronas, e é importante que vocês compareçam, né? O ensino à distância, ele requer muito da nossa participação, né? Ele requer muito do nosso protagonismo. Né? Espero que vocês estejam lendo o e-book, acompanhando, né, o plano de tutoria, para que vocês também não percam os prazos das atividades. Lembrando que ainda tem muita gente que falta responder lá no nosso fórum de discussão, tá? Ainda do Trilha 1. Então, é importante que vocês, né, acelerem aí para que vocês também não coloquem muita atividade, né? Não acumulem as atividades, tá bom? Então, mais uma vez, eu reforço, né? A questão social e serviço social no Brasil é uma disciplina que vem trabalhar justamente, né, o objeto do serviço social, que são as expressões da questão social, no qual a gente lida no dia a dia, né? Seja o desemprego, a pauperização, as violências, né? Então, a questão da pessoa idosa, que a gente está aí no mês, né, da pessoa idosa, do combate à violência à pessoa idosa. Então, sejam as diversas formas, né, que as expressões da questão social se apresentam para a gente, né? Estamos passando por um momento crítico também, a violência no Rio de Janeiro, né? Que além de levar muitas vidas, também aterroriza toda uma comunidade, né? Uma comunidade essa que está longe das políticas públicas, né? Uma comunidade que historicamente foi vulnerabilizada. Então, assim, as pessoas que estão hoje na favela são pessoas que merecem atenção do governo e não somente a violência, né? Porque a violência eles já lidam, inclusive, no dia a dia, porque, como a gente sabe, o tráfico está, né, instalado dentro dessas comunidades. Enfim, né, é um problema para a gente discutir, é um problema para que a gente possa se aperfeiçoar, que a gente possa se aprofundar, e eu peço que, inclusive, que vocês se aprofundem, né? Houve aí muitas colocações acerca de pessoas compactuando com essa chacina que aconteceu, né, para que a gente não confunda o punitivismo, né, principalmente, né, não vou nem falar do punitivismo, vou falar da punição mesmo, né, que é feita aos traficantes, aqueles, né, que também fazem, né, algum mal, mas que a gente olhe pelas famílias que se encontram nessas comunidades, né? Que também são trabalhadores, e que por séculos foram, né, extremamente oprimidos e continuam sendo oprimidos por esse sistema. E o único espaço que eles têm de sobrevivência são essas comunidades, né? São essas favelas, tá bom? Então, que a gente possa aí fazer uma reflexão crítica acerca disso que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, que a gente busque fontes realmente que compactuem com os direitos humanos e não compactuem com a opressão, né, com a violência, porque é isso que nós não queremos, né? Então, infelizmente, uma sociedade que se diz tão cristã, tão religiosa, é a mesma sociedade, né, que ao se deparar com esse tipo de situação, exalta, né, é, é, como é que se diz, né? Festeja, né? Agradece, né, esse tipo de violência. Então, assim, é até dicotômico isso, né? Um país tão religioso, um país tão cristão, e quando a gente abre as redes sociais, infelizmente, são pessoas, né, disseminando ódio, disseminando aí, proliferando cada vez mais a violência, né? E
pactuando também, né, com esse tipo de barbárie, né, porque isso foi uma verdadeira chacina que aconteceu no Rio de Janeiro. Tá bom, gente? Então, nós já vimos aí, compreendemos um pouco, né, a questão social, como é que ela acontece, né, os meios, como é que ela vai se organizando em meio à Revolução Industrial, em meio ao sistema, à implantação do sistema capitalista. E aí agora a gente vai ver o serviço social e o significado dela diante dessas demandas que se apresentam, né? Demandas essas que são as expressões da questão social, tá? Então é importante que a gente reflita que, inclusive, isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, isso que acontece no nosso meio, ele é fruto dessas expressões na questão social, que é fruto desse sistema capitalista, tá? Sistema capitalista que é marcado pela desigualdade social, pela centralização, na realidade, pela acumulação da riqueza na mão de poucos, né? Então, riqueza essa que não chega na mão de toda a população. Não por menos, nós estamos aí com várias famílias em situação de vulnerabilidade social. Ok? Então, vamos lá, dar prosseguimento ao nosso tema, né? Fazer esse exercício diário, lembrando que o assistente social, e essa disciplina, principalmente, fala sobre a questão social. É importante que a todo momento a gente avalie as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, né? Lá no meu município, no meu estado, no Brasil, né? O que está acontecendo? E a partir desse meu olhar, eu comece também a refletir que tipo de olhar que eu estou tendo, né? Vocês vão ter aí fundamentos históricos, teóricos, metodológicos do serviço social, que vocês vão poder conhecer as correntes teóricas, né? Que a gente até viu um pouquinho na aula passada, né? Porque é um complemento, a gente chama novamente a essa reflexão, né? A corrente positivista, fenomenológica, né? Marxista, né? Então a gente está desencadeando para uma ideia funcionalista. Então, assim, o serviço social, desde do seu movimento de reconceituação, a gente hoje, né, adere a uma nova perspectiva de olhar a sociedade a partir justamente das suas relações sociais, relações essas moldadas pelo sistema capitalista, tá? Então, é nesse sentido que a gente faz as nossas análises, né, as nossas reflexões. Então, quando a gente fala do desemprego, quando a gente fala, né, dessas expressões da questão social, a gente tem que associar ao sistema e como que ele se organiza, né? Então, não é um fato isolado, é um fato permeado pelas relações, né, por essa construção histórica, econômica, né, social, cultural, que desencadeia aí várias, né, expressões na questão social. Ok? Bora lá, deixa eu só ir lá para a área de trabalho, para eu ampliar aqui para vocês e a gente poder ver melhor, apesar de que esse slide ele tá bem bacana nesse sentido, tá bom? Então, vamos aí à unidade 2, trabalhando serviço social, e o significado social da profissão e a sua identificação com as demandas, né? E a identificação das demandas na sociedade brasileira. Então, a gente identificar o que vem se apresentando. Então, a gente pode ter, ao longo da história, identificar as demandas que ocorreram na década de 70, na década de 80, ou mesmo na década de 60, na década de 50, né? E agora, nos anos 2000, 2010, agora nos anos 2020, quais são as demandas que se apresentam, né? Então, a gente vai fazer aí, né, uma análise para que também a gente tenha suporte necessário para que a gente seja capaz de analisar a sociedade que nós estamos e a identificar essas demandas postas na sociedade, tá? Então, o significado social da profissão do serviço social, né, é importante que a gente compreenda que ele só pode ser, né, compreendido a partir da sua integração na sociedade como um todo.
A gente não pode compreender o significado social da nossa profissão deslocado da integração dele na sociedade. E entendendo ele a partir de uma visão histórico, social, cultural, econômica, né, para que a gente possa analisar como um todo. Então, essa análise isolada da profissão, muitas vezes que a gente faz a partir de uma demanda específica, sem contextualizá-la a uma questão econômico, social, cultural, como a gente pode estar fazendo agora com o episódio do Rio de Janeiro, né? Suas tarefas e atribuições por si só não é suficiente para revelar a lógica que está ali subjacente, que está ali, né, relacionada, na qual esses elementos vão criando significado, tá? Então, a cada fato novo que a gente lida, né, que a gente enxerga no dia a dia, que a gente se depara nas nossas ações, que nós vamos nos deparar, né, nas nossas ações, ela está relacionada diretamente com diversos fatores que contribuem para que a gente possa fazer uma análise como um todo, né, dessa questão. Então, é importante que a gente enxergue esses elementos, né? Essa lógica que está aí clara, no qual esses elementos, né, ganham significado, tá bom? Então, para isso, a gente vai voltar aqui à gênese do serviço social, compreendendo o processo histórico, né, essa construção do serviço social, que vem nos falar muito do processo de amadurecimento do serviço social, intelectual, teórico, metodológico, que nos leva a uma outra concepção, a uma outra ideia de atuação profissional. Então, vamos lá lembrar que a gênese do serviço social, né, sua fundamentação, ela traz essa herança conservadora, né? Então, uma herança evidenciada na relação justamente da sua origem atrelada ao bojo da Igreja Católica, né? Então, lembrem que esse início da profissão do serviço social, e não se preocupem que isso também é revisitado em outras disciplinas. Então, o serviço social ele nasce nesse bojo da Igreja Católica a fim de profissionalizar agentes que irão trabalhar com as demandas, né, que aparecem e principalmente para mediar, né? Na realidade é o princípio, né? Para mediar os conflitos entre a classe trabalhadora e o próprio capital. Só que ele vem através justamente, né, em decorrência dessa origem da Igreja Católica, vinculada à Igreja Católica, ou seja, sem base teórica, sem base metodológica, mas com uma base doutrinária, né? Ou seja, a ação do serviço social é vinculada à fé, né? À religiosidade, à doutrina religiosa da Igreja Católica, que se dá aí através de ações de caridade em articulação com o Estado e a burguesia. Então, bora lá pensar, né? Então, as ações da igreja, elas são ações de caridade, né? Quais são as ações da igreja? De fazer o bem, né? De conformar, né, a população na situação que ela se encontra, né? A partir do momento que eu digo que nada acontece na Terra que não seja, né, por desejo, né, de um Deus maior, eu conformo também essa população, e ao conformar essa população, eu estou trabalhando para, né, a consolidação do sistema capitalista. Então, eu faço essa mediação, o serviço social ele faz essa mediação dos conflitos entre a classe trabalhadora e a classe burguesa. Por quê? Porque a classe trabalhadora, e aí nesse momento ela já se entende enquanto uma classe política, né? Ela passa a reivindicar os seus direitos. Ela passa a identificar que algo está errado, né? Por que um sistema que promete tanta riqueza e que é produzido muita riqueza, né? Basta vocês olharem o PIB, né, vinculado às indústrias, o PIB do processo industrial. Você vai ver que é
o que mantém muitas cidades, como é o caso do estado do Amazonas, da cidade de Manaus. Mas e cadê essa riqueza toda? Né? É uma riqueza que é produzida em massa, mas que ela não é compartilhada. Né? E aí a população trabalhadora ela começa a reivindicar, né? Cadê essa riqueza que não é produzida, mas não é compartilhada? Então, ela é produzida de forma coletiva, mas ela é apropriada de forma privada. Né? Então, assim, a gente costuma trabalhar com esses dois conceitos, né? A produção da riqueza ela é coletiva, não é coletiva? Né? Nós estamos lá produzindo, né? Estão lá no chão de fábrica, estão lá, né? Em todos os setores da indústria. Ela é produzida coletivamente, mas ela é apropriada de forma privada, ou seja, apenas por uma parte dessa sociedade. Menos de 10% da população se apropria verdadeiramente dessa riqueza. E aí a gente tem um serviço social que entra nessa zona de confronto, né, porque a gente está com uma classe trabalhadora que já está, né, revoltada, aí surgem as lutas de classe, que Marx fala, que vem através das manifestações, que vem através da greve, não é legítimo? Que vem através, né, dessa tentativa, né, de negociação com a burguesia, de negociação com o capital, e aí se precisa, né, de uma profissão para mediar esses conflitos. Mas aí o serviço social ele vem para mediar esses conflitos ainda dentro de uma lógica conservadora, de uma lógica ligada à doutrina religiosa, no qual você vai considerar os aspectos religiosos, no sentido da conformidade, no sentido, né, de querer fazer o bem, para que as pessoas entendam que o lugar delas é aquele, porque algo de ruim elas estão fazendo, porque elas não estão atendendo, né, as normas religiosas, porque elas estão fazendo alguma coisa de errado. A gente não costuma falar isso, olha, ai meu Deus do céu, né? Tal coisa está dando errado na minha vida, isso é porque eu não estou indo para a igreja, né? Isso é porque eu estou desviado, isso é porque não sei o quê. E aí a gente costuma associar isso a uma questão religiosa, gente. Quando a gente faz isso, a gente não traz né, essa análise do contexto socioeconômico, cultural que nos cerca. E o próprio sistema capitalista já se coloca, né, porque é um sistema que concentra a riqueza e que se apropria da mão de obra, né, mas não divide essa riqueza. E por isso o Estado precisa entrar para intervir e fazer essas relações sociais, serviço social, né, como, né, destaque desse Estado, para fazer essa mediação com as políticas sociais, porque o próprio sistema capitalista não é capaz de gerar emprego suficiente para que as pessoas consigam garantir a sua subsistência, mas não somente a sua subsistência, né, mas uma vida digna, em abundância, né, que possam manter alimentação, educação, saúde, né, lazer, né, ou seja, tudo aquilo que faz parte da vida ideal de um ser humano. Ok? Tá? Então, isso é para que a gente possa refletir essa gênese do serviço social. Então, bora lá. Gênese do serviço social. O serviço social nasce como uma demanda do sistema capitalista, mas tem uma fundamentação conservadora de origem vinculado, né, ao bojo aí da Igreja Católica. Então, aqui a nossa base doutrina, a nossa base de fundamentação era doutrinária, né? Então, seguia lá o neotomismo vinculado a São Tomás de Aquino, ok? Gênese do conservadorismo no serviço social, é importante que a gente perceba, quando a gente fala de conservadorismo, a gente está falando de um olhar específico da profissão sobre as expressões da questão social, e que muito disso ainda repercute até hoje na profissão. E repercute na profissão por quê? Repercute na profissão porque essa profissão ela é inserida também, né, nesse seio da sociedade.
E a sociedade ela é minada por, né, olhares conservadores. Quando a gente fala de olhares conservadores, eles estão vinculando aquela ideia também desse segmento religioso, mas é uma ideia de conformidade do ser humano, né, para que não haja mobilização da classe trabalhadora, né, para que não haja a luta de classes, as reivindicações, que são reivindicações necessárias, né, que são reivindicações realmente sérias, e que conforme essa sociedade. E mais que isso, todo e qualquer problema naquele momento, né, as expressões da questão social, elas são analisadas a partir desse olhar conservador, que é um olhar pautado na moral, na conduta, né, nos costumes, e que faz com que essa pessoa se culpe pela própria situação que ela vive, né, porque ela é culpabilizada pela situação que ela vive. Então, aí, na perspectiva de conter a luta de classes, que é o norte, né, para a conquista de direitos, né? Até hoje, nenhum direito foi conquistado se não tivesse vindo a partir da luta de classes, né, das reivindicações postas, né? Então, na perspectiva de conter essa luta de classe, de amortizar, gente, de diminuir, né, as reivindicações, com isso desmobilizar a classe trabalhadora, né? Então, preciso desmobilizar essa classe trabalhadora que está gerando essa luta de classes. Então, a burguesia, o Estado e a Igreja Católica, elas se congregam para a construção dessas estratégias que visam justamente conter a luta de classes. Ok? Então, uma das primeiras iniciativas desse movimento no Brasil, conservador, trata-se do curso intensivo de formação social para moças, né? Bora lá resgatar, realizado em São Paulo, em 1932, com a participação das mulheres de que classe, gente? Da classe burguesa, né? Então, eram as boas meninas da classe burguesa que se tornaram aí assistentes sociais, que participaram desse curso intensivo de formação social, que são as que a gente chama das protoformas da profissão, né, das protoformas do serviço social. Então, tinha todo um currículo vinculado a essa moça, né? Não podia ser qualquer moça que ia fazer serviço social, mas eram moças indicadas pela Igreja Católica, que tinham participação religiosa, eram da burguesia, tinham uma reputação, né, que a gente chama, uma reputação, eram destaque na sociedade, tá? E era uma profissão, né, feminina, né? A gente só vai ter essa transformação muito mais tarde. Então, a igreja se constitui a intervenção do serviço social, tendo como referência o serviço social europeu, franco-belga, que é uma característica do serviço social brasileiro, não é a mesma característica do serviço social norte-americano, por exemplo, tá? Então, mais tarde, nós teremos a influência também do serviço social norte-americano, trazendo a iniciativa da tecnificação para o serviço social em uma ideia de se aprimorar, de trazer ciência para dentro dele, né? Mas ainda permanece, né, nesse horizonte conservador. Por quê? Porque as primeiras iniciativas protoformas do serviço social aí é um serviço social vinculado, né, à Europa, é um serviço social europeu, franco-belga, né, da França e da Bélgica, que é onde surgem nessas iniciativas, com uma perspectiva que é religiosa, respaldada na perspectiva neotomista, moralista da questão social. O que é essa perspectiva, professora? Neotomista, moralista da questão social. É aquela que eu venho falando para vocês. É a ideia de que o ser humano ele precisa aceitar a situação que ele se encontra. E muitas vezes a gente reproduz isso de forma muito natural, gente. Tentando fazer com que as pessoas aceitem a situação que elas estão, vinculando isso a uma ideia de fé, a uma ideia religiosa, né? E isso é muito preocupante, porque traz essa conformidade que não deveria trazer mesmo, tá? Porque
o sistema econômico ele é regido por pessoas, por seres humanos, né? E faz com que, né, aí traga para essa sociedade a desigualdade social, o sofrimento, a pauperização, não é verdade? Então, a referência do serviço social é essa referência da neotomista, né, vinculado aí a ideia religiosa, moralista. Então, assim, se você não ascendeu financeiramente, se você não cresceu financeiramente, é porque você está fazendo alguma coisa de errado, é porque você vive em pecado, né? É porque Deus quis assim, entendeu? Então, a gente vai vinculando as ideias, né, conservadoras às ideias religiosas, né, sobre essas expressões da questão social. Então, hoje, quando a gente fala de políticas sociais, é justamente entendendo que pessoas, várias, né, pessoas, elas estão numa situação de desigualdade social em decorrência do sistema capitalista, que gera riqueza, mas não distribui. E aí é preciso entrar com as políticas sociais, com políticas de reparação de danos, né? Quando a gente fala da lei de cotas, quando a gente fala de todas as possibilidades de inserção dessa população que, por centenas de anos, né, foi excluída desse processo, né, de dignidade humana, a gente está falando aí, né, de políticas sociais realmente que atendam, né, a população, ok? Aí as primeiras escolas de serviço social brasileira, em 1936, então ela surge aí em 1936, na cidade de São Paulo. Teve a primeira escola no âmbito da Pontífice Universidade Católica, o JAPUC, São Paulo, né? Sua direção formativa era alinhada às propostas do SESC, que era o Centro de Estudos e Ação Social, né, vinculado à Igreja Católica. E aí constituía-se um grupo de moças preocupadas com os problemas sociais, aquelas que iriam fazer a caridade. E que haviam participado aí do curso de formação, lembra que a gente falou lá na frente, organizado pelas cônegas, né, de Santo Agostinho, a serviço dessa ideologia, que é uma ideologia religiosa neotomista, tá? A segunda escola ela já surge no Rio de Janeiro, em 1937, impulsionada aí pelo Cardeal Leme, né, Estela de Faro e Alceu Amoroso Lima, né? Cardeal Leme, inclusive, foi uma figura muito, né, incisiva, muito forte, né? Uma liderança religiosa extremamente forte e posicionada, no sentido realmente de se colocar enquanto uma força dentro desse Estado, dentro desse sistema capitalista. Então, vejam que nós já temos nesse processo a formação do Estado de direito, né, do Estado brasileiro. Então, executivo, judiciário, legislativo, né, essa ideia organizativa, burocrática de Estado, e que não era mais a igreja na época lá do feudalismo, né, que a igreja atuava junto com a monarquia, mas as igrejas, e aí hoje a gente joga no plural, né, as igrejas elas nunca perderam, né, o poder em nenhum governo, né? Então elas são extremamente fortes ainda dentro do sistema, justamente porque elas, né, coordenam, né, elas têm consigo, né, uma grande parcela da população. E aí vamos lembrar que o Brasil, principalmente, é um Brasil extremamente cristão. Então, hoje não mais somente pela Igreja Católica, mas pelas demais religiões. E aí eu quero ressaltar com vocês que isso não tem nada a ver, gente, com que eu não vou ser cristão, ai meu Deus do céu, a professora está falando tudo contra a igreja. Eu falo para vocês que foi um choque para mim também, quando eu comecei a fazer serviço social, e entender que muitas coisas que são feitas, elas são de forma manipuladora, né? Alienante. Então, se eu tenho uma população alienada, eu tenho uma população que concorda com tudo que eu faço. Né? Então, eu não vou medir esforços para aceitar o que o outro fala. Isso é um processo de alienação. E é esse processo de alienação que a gente vai desconstruindo também no decorrer
dos estudos, né, de serviço social. Então, é importante que vocês entendam que isso não tem nada a ver com a fé de vocês, tá? Nem com a minha fé, né? Isso não tem nada a ver. A gente só precisa fazer uma análise, né, realmente contextual de tudo que é colocado para a gente, né? Como as coisas são colocadas. E, principalmente, né, hoje o serviço social é um serviço social laico. O que significa laico, gente? Ele é desvinculado da questão religiosa, né? Então, eu posso ser católico, posso ser evangélico, posso ser bandista, pode ser judeu, né? Qualquer religião, isso é nato à pessoa. Mas eu preciso entender que no exercício da minha profissão, eu estou lidando com as políticas sociais e eu preciso desse entendimento da conjuntura socioeconômica. Deixa eu só ver que barulhinho foi esse aqui. Para que eu não... Olha... Primeiras escolas... Não sei o que foi, né? Bora dar continuidade aqui. Tá gravando, tudinho, a voz está saindo. Isso que eu sinto falta de vocês, porque vocês também são meu medidor, né? Então, quando falha o microfone, vocês podem estar aqui para falar que não estão ouvindo, né? Então, enfim, né? Mas está tudo certinho. Então, essas primeiras escolas, elas surgem, né, a partir dessa demanda do capital, década de 30, né, precisava-se, o mundo estava em efervescência, decorrência do sistema capitalista, da implantação das indústrias, e o Brasil estava também nessa pegada. Só que nós já estávamos em um processo que se discutia o keynesianismo, pensado lá por Keynes, né, nos Estados Unidos, que é uma nova reformulação do sistema capitalista. Só que agora o que precisa? Precisa da intervenção do Estado. Como é que o Estado vai intervir? Né? Olha o serviço social entrando aí, né? Então, o serviço social ele entra para dar base aí nessa intervenção do Estado junto à população, ok? Então, ainda nessa ideia doutrinária, nessa ideia, né, de moralista, nessa ideia ideológica vinculado às religiões, tá? Então, o serviço social ele surge nessa perspectiva. Opa! Vou ter que ir subindo assim. Ah, tá. Pronto. Pronto. Aí as primeiras escolas, né? Características da profissão nesse momento de criação, marcadamente composta por moças de famílias burguesas, mais uma vez reforçando aí, não eram mulheres de qualquer lugar, né? Não era uma coisa democrática, mas eram mulheres que eram indicadas pela igreja, que eram mulheres que estavam na burguesia, né? De famílias burguesas, ou seja, que iriam para ali para fazer caridade, tá, gente? Lembrem-se que era a ideia ainda vinculada à igreja, uma ideia de fazer caridade, com um caráter conservador, né? Então, moralistas, assistentes sociais queriam saber se eles eram casados, quando ia fazer visita domiciliar, se a casa estava limpa, se a casa estava suja, né? Então, assim, uma série de situações. E aí, tendo como referência os princípios filosóficos neotomistas, né? O que eram os princípios filosóficos neotomistas? Era a própria naturalização da pobreza, lembrem? Acho que muitos de vocês também ouviram falar isso, né? A pessoa é pobre porque tinha que ser assim, né? É natural, tem que ter os pobres, né? Naturalizava-se a pobreza, a desigualdade, né? Se eu não nasci rico, é porque Deus quis assim, né? Então, é porque eu fiz alguma coisa errada e aí Deus não me abençoou. A condição de exploração
e opressão, né? E tem a perspectiva de que homem e mulher devem aceitar com paciência e resignação sua situação, ou seja, não contestar. Naquele momento se buscava conter a luta de classe, como a gente já viu. E aí, com essa ideia religiosa, né, de que nenhuma folha, né, cai da árvore sem a vontade de Deus, tá? Então, o alinhamento dos princípios burgueses, né, as profissionais da época tinham como objetivo enquadrar esse indivíduo nos padrões impostos pela configuração da sociabilidade burguesa, né? Então, as pessoas elas tinham que ir para o trabalho, né? Trabalhar, se submeter, né, às formas de opressão desse trabalho, né? E dessa forma aceitar, né, tudo que era imposto, tá? Então, assim, com resignação, né? Com paciência e resignação, ou seja, não se opor, né, a essa vontade de Deus. Então, alinhamento com a profissão, né, enquadrar esse indivíduo nos padrões impostos, exerceu esse papel essencialmente, coercitivo, né? A gente vive em uma sociedade e que não passou, né? Prova disso foi o que a gente está vendo aí no Rio de Janeiro, né? A forma punitivista e coercitiva, né? De violência com a sociedade, né? E de abafamento de possibilidades políticas de manifestação de inquietude. Né? Você não pode se manifestar em caso de insatisfação, né, com o seu trabalho, com a sua renda. Imaginem só, né? E aí eu falo muito tranquilamente isso para vocês, porque a avaliação que o serviço social faz posteriormente a toda essa forma e concepção no qual o serviço social estava atrelado nas suas protoformas, é uma concepção que foge, inclusive, à nossa profissão, porque nós também somos trabalhadores, né? Nós também estamos dentro desse sistema de opressão e de exploração, porque a riqueza produzida ela não é compartilhada. Então, nós não estamos recebendo o suficiente para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, entendem? Né? Então, assim, né, lógico, a gente ganha, né, consegue se manter, por isso que vocês estão aqui hoje para se qualificar cada vez mais, porque o próprio sistema ele exige, né, esse aprimoramento, né, essa qualificação, que é um dos carros-chefes na fala, né, essa qualificação para que você possa ter um retorno lá na frente, tá? Então, qual era a ideia, né, para a igreja sobre a questão social, ou melhor, as expressões da questão social? Antes de ser econômica e política, seria uma questão moral e religiosa. Ou seja, a gente tira a culpa do sistema e a gente joga a culpa para o indivíduo, né? Então, é culpa dele a situação no qual ele se encontra, né? Porque ele não buscou, porque ele não galgou, porque ele a preguiça, o álcool, porque ele tem desvio de conduta. Então, ou seja, é uma questão moral e religiosa. A gente tira a culpa do sistema e joga para a individualidade, ou seja, joga para o indivíduo. A sociedade, nesse sentido, é tida como um todo unificado, né? Olha a ideia funcionalista aí também, a ideia de que a sociedade ela funciona de forma perfeita, então aquele que não se adequa, aquele que está desempregado, aquele que está na pobreza, aquele que está em alguma situação de violência, o erro não está com a sociedade, está com ele. Então, ele precisa ser retirado, né? Por isso, as retiradas dessa população e encarceramento dessa população naquela época. Então, é um todo unificado através de conexões orgânicas, espontâneas, né? É tudo de forma natural, existente entre seus elementos, que se sedimentam aí pelas tradições, né? Dogmas e princípios morais que a igreja é depositária. Então, vejam bem, né? Todos nós fomos moldados dentro desse sistema de tradições, de dogmas, de princípios, e muitas vezes a gente reproduz isso e essa ideia, né, da culpabilização do indivíduo pela situação que ele se encontra.
Então, Deus é a fonte de justiça. E quando eu coloco para Deus essa responsabilidade, eu digo que ele é culpado pelas atrocidades. Eu tiro a responsabilidade do Estado, né? Então, eu acabo sendo dicotômico, porque ao mesmo tempo que eu digo que ele, né, não acontece as coisas na vida dele porque ele está afastado de Deus, eu também coloco para Deus uma culpa pelas injustiças sociais, né? A gente pode olhar para esse lado? Eu penso que sim, né? Mas a ideia era, você está longe de Deus, você está longe da riqueza. Mas como se Jesus veio justamente para os pobres, para os necessitados, né? Então, assim, são coisas dicotômicas. Então, Deus é a fonte de toda a justiça, apenas uma sociedade baseada nos princípios cristãos, ou seja, em tudo que a igreja preconiza, né, em todas as doutrinas religiosas, pode realizar a justiça social. Aí uma fala que a Yamamoto traz, como eu aqui, né, para que observe como é que era visto a questão da desigualdade social dentro de uma visão da igreja, uma visão religiosa. Então, essa relação, rapidinho, bora voltar aqui, só para eu ver, acompanhar, tá? Para que possa acompanhar aqui o material que está sendo passado. Ok. Então, essa relação da profissão com a igreja, ela era acrítica, tá? Então, o que é a crítica, professora? Eu não contesto, né? Eu tenho a minha fé. Eu contesto a minha fé? Não, porque é fé, né? Eu contesto, né, a ciência, eu quero aprofundar, eu preciso, né, como é que se diz? Confirmar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente ter a vacina do Covid-19, ela precisou ser testada, né? Precisou ver aí o efeito que ela teve, por exemplo, quantos mortos nós tivemos, né? Infelizmente, em 2019, 2020, 2021, né? E aí, após a vacina, quantos mortos nós tivemos? Pessoas continuam morrendo? Sim, pessoas que não se vacinaram, pessoas que têm alguma comorbidade, porque o Covid continua aí. O Covid é que nem o sarampo, é que nem a catapora, né? É uma doença que ela permanece, a gente só tem que, né, ver uma forma de inibir essa doença. Então, a gente contesta. A fé a gente contesta? Não, é uma questão de fé, de crença religiosa, né? Então, eu creio em um ser supremo e ele está lá. E a igreja, ela traz essa visão acrítica. Ou seja, eu não vou, né, fazer uma análise de conjuntura, né? Eu vou apenas ver os fatos pelos fatos. Então, se eu tenho uma pessoa na pobreza, é porque ela, né, fez alguma coisa para estar naquela situação, né? Então, a culpa é dela. Então, o serviço social, essa relação da profissão com a igreja, faz com que o serviço social atue somente em curar as mazelas da sociedade, mantida na reprodução e perpetuação da pobreza, da desigualdade, da injustiça social, né, a partir de uma perspectiva de caridade tradicional, né, de entrega de cesta básica, mas nada que possa realmente tirar, né, ou fazer uma crítica acerca da situação que aquela pessoa vive, né, uma ideia conservadora de enquadramento, dissociada, desculpa, do movimento da realidade, das contradições, né, entre capital e trabalho, né, por exemplo, que é o que norteia essa discussão, que são inerentes dentro dessa sociedade capitalista. Ok? Esse modelo franco-belga, né, que é um modelo vinculado a São Tomás de Aquino, né, um modelo neotomista, ou seja, um modelo religioso vinculado à Igreja Católica naquele momento, tá? Porque era a Igreja Católica, né, hegemonicamente, era a religião cristã, nós tínhamos as outras, é lógico, mas hoje nós temos várias religiões, né? Naquele momento era a religião católica, tá? Limitou-se aí, portanto, a uma formação essencialmente pessoal e moral. Tá? Então, não se partia para uma visão crítica, né? Para uma visão a partir das suas contradições, tá?
Então, era uma formação essencialmente pessoal e moral. Sendo, nesse período, o serviço social assumido, né, como uma vocação. E agora? Professora, mas eu entrei achando que também era uma vocação. Pode ser, gente. Pode ser uma vocação. Afinal, lidar com seres humanos não é para todo mundo, né? Mas, para além de uma vocação, ela é uma profissão realmente, né? Então, assim, o serviço social, por muito tempo, ele foi visto apenas como uma vocação. Você tem vocação de fazer o bem, né? Você tem vocação de amar o próximo. Não é. O serviço social é uma profissão regulamentada, né? Que trabalha na perspectiva da garantia de direitos e não de fazer o bem. Ah, professora, mas não é a mesma coisa? Tem que ser, né? Mas fazer o bem, eu estou enquanto pessoa, lá dentro da minha igreja, eu vou fazer o bem. Só que aqui, para além de eu pensar no bem ou no mal, eu tenho que pensar na garantia de direitos, né? Eu tenho que garantir o direito daquela pessoa, ok? E a formação moral e doutrinária, né? Enquanto cerne da formação profissional. Visou aí também, sobretudo, formar os assistentes sociais para enfrentar com subjetividade a realidade social, entendendo aquilo que, né, a gente possa entender a partir de uma visão religiosa, tá? Então, é aquilo que está na subjetividade e não no concreto. Por isso que quando a gente traz, né, materialismo histórico dialético, materialismo, né? Quer dizer que a gente lida com o material e não só com a subjetividade. Subjetividade entra, porque como a gente vê lá na ideia da mediação, a gente vê o todo, o universo, a gente vê as suas singularidades e as suas particularidades. Mas o problema ele é universal, né? As expressões da questão social eles são universais. Então, ele não é subjetivo. Falar de desemprego não é algo subjetivo. Eu não acho que no governo atual o desemprego está maior. Eu tenho certeza que ele está menor. Entenderam? Então, assim, como é que estão, né? Como é que está o desemprego nos vários governos? A gente tem que analisar. Bora pegar aí desde o processo de redemocratização. Como é que foi o desemprego na época do Collor, na época do Fernando Henrique, né? Na época depois do Fernando Henrique foi quem, gente? Esqueci. Fernando Henrique Cardoso já foi o Lula, eu acho, né? Na época da Dilma, na época do Lula, na época do Bolsonaro. Como é que foi? Isso é material, gente, isso é dado, material. Como é que estava o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano? Como é que estava a questão do analfabetismo, da escolarização? Qual era o investimento na educação? Isso é material. Entenderam? Então, não é subjetivo, não é o que eu acho, é o que eu penso. Ah, não, porque eu sou defensora, porque eu me identifico com determinado partido político, eu vou defendê-la toda. Eu tenho que pegar os fatos, né? Eu tenho que pegar os dados, tá? Para eu poder fazer essa análise. Por isso que a gente fala de base material. Se eu for falar, por exemplo, da violência, eu posso dizer que a violência doméstica e familiar, por exemplo, é um fato isolado? Não, não posso, né? Por quê? Porque eu já vejo ela acontecendo, né? Em todo, não somente o Brasil, mas no mundo, né? É uma pandemia de violência doméstica e familiar. Então, não é um fato isolado. Ele não é subjetivo, ele é objetivo, ele é material, entendam? Objetividade, subjetividade, material, né? Objetivo material. Então, eu sei que isso ocorre na sociedade. Eu tenho dados para isso. Eu sei que isso não acontece só com a Maria, porque ela não teve acesso à educação, porque ela não. Ela é religiosa, ela foi ensinada que ela tem que, né, ela tem que conter os conflitos na casa dela. Não, isso acontece com a Maria, né, analfabeta, mas com a Joana, que é doutora, pós-graduada. Por quê? Porque isso tem uma relação direta com essa sociedade capitalista, né, com a forma que a gente pensa de relações sociais. Ok, já estamos finalizando. Finalizamos, eu acho, né? Finalizamos aqui,
né, o nosso texto. Olha aí, a gente já quase na hora. A gente vai voltar daqui a pouco, né? Às 18 horas, para dar início à nossa trilha 2, tá? E a gente poder manter. Peço que vocês, né, tentem participar das atividades, tentem participar da aula síncrona, façam as atividades de vocês, tá? Na participação no fórum, em todas as atividades, para que vocês não percam os prazos, tá bom? Então, até logo, até depois, a gente se vê.